Olá, amigos. Volto com mais um bate-papo nosso, hoje com grande prazer de receber o meu amigo, esse grande profissional otorrino, doutor Rogério Panhoca. É um prazer enorme falar com o senhor, doutor Rogério Panhoca. O prazer é meu, Chico. Você sabe que amizade de longa data e no momento em que, vamos dizer assim, o que eu puder, dentro da minha profissão, ajudar a levar informação para os seus amigos, para os seus, vamos dizer assim, espectadores, eu estou sempre, sempre, sempre apto a fazer. Muito obrigado pelas considerações, doutor Rogério Panhoca, mas vamos lá direto ao assunto do momento no mundo. Eu que tenho tido a oportunidade de estar em contato principalmente com a Itália, que vive essa tragédia na área da saúde, não só a Itália, o mundo inteiro. E eu gostaria de, na minha primeira observação, pedir para o senhor qual é a sua opinião, como é que o senhor acha que o mundo está reagindo a essa questão da pandemia do coronavírus, doutor Panhoca? Bom, o coronavírus, o chamado SARS-CoV-2, esse é o nome do vírus, né? Ele traz uma doença que nós chamamos de Covid-19. Então, SARS-CoV-2 é o nome técnico do vírus, do coronavírus, enquanto Covid-19 é o nome da doença. Essa doença é uma doença muito nova. Começou no finalzinho do ano passado, na província de Wuhan, na China, acho que isso todos já sabem. O coronavírus não é um vírus novo, ao contrário do que muita gente pensa, que esse vírus é um vírus novo. Não, ele já é um vírus muito conhecido da medicina, da ciência, já foi responsável no passado por outras epidemias, né, em 2002 e 2010, com a SARS, com o MERS, tá? Só que ele sofreu uma mutação que o transformou num vírus muito contagioso e com poder, vamos dizer assim, de desenvolver em alguns pacientes um quadro bastante grave. Por isso, ele se tornou assim mundialmente preocupante. E a gente sempre se preocupa mais na medicina com aquilo que a gente não conhece tão bem. Existem doenças muito mais graves, mas que a gente conhece, a gente domina, então a gente sabe como enfrentá-la. Então, o que o mundo está vendo é uma doença nova e que ninguém sabe ao certo como enfrentá-la. Ninguém tem uma fórmula mágica ainda para o enfrentamento da Covid-19, dessa doença. Muito está se dizendo a respeito, mas principalmente da questão dos grupos de risco. O senhor acha que efetivamente os grupos de risco são aqueles mais atingidos? A nossa juventude, as nossas crianças, os nossos bebês também estão afetos a essa questão do coronavírus? Uma pergunta muito boa. Essa é uma parte da Covid-19, da doença, que a gente já tem uma noção muito boa, uma noção bem interessante. Tá? Vamos lá, vou dar os dados de como isso aconteceu na China. Tá? Na faixa etária de 0 a 2 anos, nós não tivemos nenhum óbito. As crianças bem pequenas, elas são realmente bastante poupadas em termos das complicações. Não é que ela não vai ter, não vai pegar o coronavírus. Pode pegar, mas ela não vai complicar. Entre 10 e 19 anos, somente 0,2% das pessoas que pegarem o vírus vão ter alguma complicação. Tá? Vamos puxar aqui. Lá para os 40 a 50 anos, 0,4. Tudo isso é bem menos do que uma gripe comum. Tá?
Quando chega lá entre 60 e 70 anos, aí a coisa já começa, já são 3,6%, são dados lá da China, que já tem complicação. Opa, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada. Tá? E acima dos, entre 80 e 80 anos, 8%, e acima dos 80 anos, 15% vão evoluir com formas graves da doença. Então, é muito fácil, muito claro de se entender que é uma doença que, embora tenha a possibilidade de complicar, a partir de 10, 11 anos de idade pode complicar, mas é muito raro. Nos idosos, isso já toma uma proporção realmente bastante preocupante. Tá? E esse é um dos grandes motivos que a bela Itália está sofrendo tanto com a Covid-19. E como eu tenho acompanhado diuturnamente os acontecimentos lá, principalmente com os meus familiares, que eu tenho ainda irmão, irmã do meu pai vivos ainda, irmão da minha mãe vivo ainda na Itália, mas tudo aí na faixa de 80 e 90 anos. E a preocupação é muito grande. Agora, muito tem se falado, doutor Panhoca, que aqui no Brasil, as medidas que estão sendo tomadas a partir desse momento, o senhor acha correto? Algo que deveria ser feito diferente? Qual a sua opinião? Bom, eu tenho me surpreendido de forma muito positiva com a atuação do Ministério da Saúde personalizado pelo Mendieta. Tá? Ele tem se mostrado realmente um líder para nós médicos, uma pessoa extremamente sensata, com argumentação e dados técnicos extremamente interessantes para que nós sigamos as orientações do Ministério da Saúde. Eu estou atento a isso. Eu tenho o meu jeito de pensar, mas na medicina a gente não trabalha com a nossa opinião, a gente trabalha com uma opinião mais geral, onde você soma várias opiniões de relevância e faz uma opinião de consenso. Eu acho importante, acho realmente muito importante que governos estaduais sigam a orientação do Ministério da Saúde, que está fazendo algo, ao meu ver, com muita propriedade. E o isolamento social? Ontem nós tivemos, inclusive, uma questão aí meio ácida entre o governador de São Paulo e o presidente da República. A questão do isolamento social. O senhor acha que é uma medida correta nesse momento? Até quando o senhor acha que começa a afrouxar essas medidas, doutor Panhoca? Chico, como eu gostaria de ter essa resposta. Se eu tivesse essa resposta com muita segurança, eu não estaria apenas dando para você, eu estaria ligando diretamente para o Mendieta. Ninguém tem essa resposta de maneira conclusiva. O que a gente sabe é que idosos são inegociáveis. Pessoas com doenças crônicas debilitantes é inegociável. Isso é norma, não tenha a menor dúvida que esse público-alvo, tá, acima dos 70 anos, e as pessoas com comorbidades, mesmo que abaixo dos 70 anos, é inegociável. Nas outras, realmente suscita discussão. Nós temos grandes nomes da infectologia do Brasil que defendem o lockdown horizontal e grandes nomes da infectologia brasileira defendendo um lockdown vertical. Tá? São termos técnicos para dizer, um quer que pare tudo, tá? Outro quer que pare apenas os grupos de risco. Tá? Para eu me tentar fazer entender, eu vou tentar passar um pouquinho o que é a tal da curva, né? Todo mundo fala, no Brasil tem que achatar a curva, o Brasil tem que achatar a curva. O que é esse achatar a curva? Tá? A curva de Gauss nada mais é do que aquele gráfico, tá? Onde você tem o número de casos pelo tempo. Tá? Então, se você tiver muitos casos em pouco tempo, você forma uma curva de Gauss com esse formato, vamos dizer assim, de pico. O que acontece é que nós temos aqui no meio uma outra linha, que é a capacidade
do sistema de saúde de receber esses pacientes em estados mais graves. Tá? Então, se nós tivermos uma curva de Gauss onde o número de casos graves ultrapasse a capacidade de gestão do sistema de saúde, nós estamos diante de um colapso do sistema de saúde, como o Mendieta já alertou que há essa possibilidade sim. Tá? Então, para o Brasil, o ideal é um achatamento dessa curva de Gauss, para que nós vamos ter casos, eu sei que é duras vezes, nós vamos ter muitas mortes pelo Covid-19. Isso não está na minha mão, não está na mão do ministro, não está na mão de ninguém. Isso é uma característica dessa pandemia. Tá? O que nós vamos tentar fazer no Brasil é com que o número de casos sejam espalhados no tempo, de forma a evitar ao máximo o colapso do sistema de saúde. Pra você ter uma ideia, cada doente grave que vá para uma UTI entubado, ele fica, em média, 30 dias ocupando aquele leito, para depois evoluir para o que na medicina nós chamamos êxito letal, que é o óbito, ou para a cura. Quer dizer, ele vai ficar, em média, 1 mês para definir se ele não aguentou ou se ele sarou. Quer dizer, esse achatamento da curva a gente vai ter que tentar fazer. Os métodos ainda ninguém tem essa fórmula mágica, tá? Muito bem colocado as suas posições, muito claras, bem perceptível. Eu estou muito feliz com essa entrevista. A China, doutor Rogério, já zerou os casos comunitários, a transmissão comunitária. Há isoladamente um caso importado daqui ou acolá. Nós ainda no Brasil estamos longe disso, né? Muito longe disso. O ideal é que nós estejamos longe mesmo. Porque se esse momento do fim da transmissão comunitária estiver muito perto, significa que nós vamos fazer aquela curva em pico, onde a falência do sistema de saúde será gigantesca. Isso nós não podemos fazer. Tá? Existem algumas variáveis que eu me preocupo. Tá? Nesse achatamento da curva, se nós achatarmos com uma velocidade muito baixa, significa que nós vamos ter o ponto mais alto da curva, mesmo achatada, no inverno. O inverno é onde outras doenças graves vão continuar presentes, como todo o inverno acontece. Tá? Olha como existem nuances nisso, Chico. Quer dizer, se nós fizermos a curva subir muito devagar, com um lockdown muito expressivo, totalmente fechado, tudo, a curva vai acabar ficando muito localizada no pior período para o nosso país, que é o inverno. Tá? Quer dizer, por incrível que pareça, a opinião do Panhoca é na curva tem que ser baixa, mas ela não pode ser totalmente retardada no seu aparecimento. Senão, nós vamos pegar outras patologias muito frequentes e que demandam o uso de UTI. Vamos falar da própria gripe comum, né? Ela tem um pico de acontecimento no inverno. O infarto tem um pico de acometimento no inverno. Então, existem várias doenças que são mais prevalentes no inverno e que vão continuar acontecendo. Então, a nossa curva ela tem que ser um pouco diferente. Nós temos que analisar a realidade do Brasil como o Brasil. Nós não podemos importar de fora, de outros países, de outro hemisfério, né? Hemisfério norte, aquelas experiências e jogar para o Brasil. Por isso que eu acho que esse trabalho que está sendo feito pelo Ministério da Saúde, se ele vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas que ele tem que ser levado muito a sério, ele tem que ser levado muito a sério. Porque até essas variáveis, elas têm que estar dentro desse contexto de decisões do ministro da Saúde. O mundo está em busca de uma solução. Agora, vê-se com clareza, pelo menos eu vi nos noticiários hoje, lendo, a questão da cloritina. É isso? Cloroquina. Cloroquina. Você acha que esse é um caminho viável para poder
esporadicamente, atender aqueles que precisam, não? O que você, na sua opinião, doutor? Olha, nós aqui, que estamos em Americana, interior de São Paulo, né, nós estamos numa expectativa muito grande de que os resultados sejam divulgados. A hidroxicloroquina é um antimalárico lá da década de 40, quer dizer, é uma substância já bastante conhecida de nós médicos, tá? E que, juntamente com outras, existem alguns outros antivirais que estão sendo testados também, não é só a hidroxicloroquina, tá? Mas ainda os resultados não estão suficientemente divulgados para que a gente possa fazer qualquer tipo de recomendação. Pelo contrário, tá? O que nós sabemos no Brasil, como está sendo feito? Um paciente em estado grave na UTI, tá? Está sendo disponibilizado a possibilidade desse tratamento. Tá? Não quer dizer que vai ser obrigado a usar. É o médico do paciente que está definindo se ele vai ou não usar esse remédio, hidroxicloroquina. Muitas vezes, a família do paciente, quando ele já está grave, ele pede para o médico e para o serviço da UTI que use a cloroquina. Tá? E isso tem sido feito em vários centros, principalmente São Paulo e Rio, tem sido feito sim, só que a compilação dos dados, se está funcionando ou não, isso a gente ainda não sabe. Não foi disponibilizado esses dados ainda, certamente porque ainda não se tem uma conclusão, como eu disse, é tudo muito novo, tá? Mas assim que saírem os resultados, certamente eles serão expostos para toda a comunidade médica e, obviamente, aí para todo mundo, tá? Estamos ansiosos, sim. Se você perguntar a minha opinião, eu não tenho nenhuma experiência pessoal. Nós, aqui na nossa cidade, não temos nenhum paciente em uso dessa medicação, que é a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina. Nenhum, tá? Em São Paulo, eu tenho contatos com médicos, meu irmão e tantos outros, que têm me deixado a par de como as coisas estão evoluindo. Mas, de maneira prática, a gente tem que dizer assim, é uma esperança, ainda não é uma realidade. E a vacina, doutor? Ponto nevrálgico. Tá? A vacinação que começou agora no início da semana contra o influenza, famosa vacina da gripe. Por que o Panhoca e todos os médicos estão dizendo esse ano é muito importante vacinar para a gripe, esse ano temos que vacinar para a gripe? Tá? Porque nós vamos, exatamente aquilo que eu falei, nós estamos chegando às portas do inverno, onde as doenças respiratórias vão ficar mais ativas. Isso acontece todo ano. Entre elas, a gripe. A gripe é uma das poucas que a gente pode evitar através da vacinação. Isso para o médico que está ali no front, fazendo diagnóstico, é muito importante. Daqui um mês, eu vou perguntar para o paciente que chegar para mim com febre, tosse, mal-estar, dor de cabeça, você tomou a vacina? Se ele me disser que sim, meu raciocínio já puxa para outra coisa, entendeu? Olha o nível de importância que tem essa campanha de vacinação da gripe. A vacina contra o SARS-CoV-2, tá? Que é o nome técnico do vírus, do coronavírus, eu não vejo, vamos dizer assim, uma possibilidade de que ela chegue tão rápido assim. Eu acho que nessa fase que o Brasil está passando, nós não vamos viver a fase de se vacinar contra o coronavírus. Talvez seja para o ano que vem, ou para o fim desse ano, que as coisas estão andando bastante rápido. Mas é muito sério você colocar uma vacina em circulação, precisa de muitos testes e que demandam tempo. Então, especificamente, vacina do SARS-CoV-2, eu não vejo chegando tão rápido assim nas nossas mãos. Mas vamos torcer para que isso aconteça, pelo menos em brevidade. O mundo está trabalhando, sabemos as condições que o senhor coloca com muita propriedade. Qual as recomendações, já finalizando nosso bate-papo, doutor Rogério Panhoca, qual as recomendações que o senhor daria para a nossa comunidade local, para a nossa cidade de Americana, com respeito a isso tudo que está acontecendo?
eu tenho que frisar uma coisa que é muito importante. Nós estamos conversando, Chico, no dia 26 de março de 2020. Por quê? Daqui uma semana, esse nosso papo pode estar totalmente defasado e as coisas terem mudado totalmente de rumo em termos técnicos. Quer dizer, assim como na semana passada eu fiz um outro, vamos dizer assim, bate-papo, e muitas das coisas que eu falei a semana passada, hoje eu já estou pensando e falando com atualizações. Tá? Diria que hoje, dia 26 de março de 2020, tá? A Americana ainda está numa situação razoavelmente confortável, com um isolamento, vamos dizer assim, que não está completo, todos nós estamos na linha do front saindo para trabalhar, a gente continua vendo pessoas caminhando na Avenida Brasil, como se não tivesse nada, principalmente pessoas idosas. A gente tem visto pessoas idosas circulando, tá? Eu tenho comigo que eu não fico tão bravo de ver um jovenzinho de 18 anos fazendo sua corrida. Ele não está correto porque ele está fugindo às normas que foram ditadas para a nossa cidade. Se corretas ou não, o tempo dirá, tá? Mas o idoso, não. Esse é unânime de que ele tem que estar em isolamento já desde a semana passada, e eu sei que é difícil, mas ele precisa. Tá? E aquelas pessoas que têm as suas deficiências imunológicas, as doenças, também já deveriam estar quietinhos em casa. Tá? Não esquecer de higienizar as mãos, lavar as mãos, do álcool gel nas mãos. Tá? Álcool gel não é um bom antisséptico de superfície. Não adianta passar álcool gel na maçaneta da porta. Não funciona bem. Para superfícies, nós temos vários outros antissépticos. O álcool 70, que é o mesmo álcool gel, só que líquido. O álcool 70 é ótimo. E é o 70. Já vi alguns posts circulando na internet orientando o uso do álcool 92 ou do álcool 100%, chamado álcool absoluto. Eles não são bons antissépticos. Parece uma antítese que um álcool mais fraco, mais diluído, como antisséptico, ele funciona. O álcool 92 e o álcool absoluto, eles evaporam antes de fazer o seu efeito aniquilador para vírus, bactérias e fungos. Tá? É muito importante essa informação. Não use álcool 92 para asepsia de superfícies. Ele não funciona. Tá? É o álcool 70. Aí você tem os hipocloritos, você tem os lisoformes, você tem o pitol, você tem várias outras coisas que você pode usar em superfície, que são boas. Mas o álcool 92, não. Agradeço imensamente a sua participação, doutor Rogério Panhoca. O senhor gostaria de fazer algumas considerações finais? Fique livre à vontade. Olha, eu costumo dizer o seguinte: a definição de saúde é o bem-estar físico, social e mental. Tá? Então, é óbvio que numa situação pandêmica, o país está doente. Quando o país inteiro está doente, tá? As diferenças, elas se afloram, sejam as diferenças pessoais, ideológicas, políticas também, né? Elas se afloram e elas estão todas contaminadas por uma doença. Então, o bom senso, o senso crítico e a busca por informações técnicas é o que deve pautar a todos nós cidadãos, a todos os políticos, seja ele de qualquer posicionamento. É isso que eu peço ao povo brasileiro. Tá? Nós estamos com a nossa sociedade doente. E sociedade doente precisa ser compreendida como tal, com carinho, com bom senso. Muito obrigado, muito boa a participação do Dr. Rogério Panhoca no nosso programa. Olá, amigos. Estou muito feliz, foi muito esclarecedor. Fico muito grato ao senhor, Dr. Rogério Panhoca, pela participação, por elucidar, por nos deixar claro, sem medos e sem erros, efetivamente o momento que vivemos.
Estou muito feliz. Aproveite você que está nos vendo e ouvindo, divulgue o nosso vídeo, divulgue o nosso papo, lembrando que foi gravado dia 26 de março aqui do ano de 2020. Felicidades e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um abraço, doutor Rogério. Grande abraço, fica uma honra sempre falar com você.